Boa noite, pessoal. Tudo certo? Estamos aqui para mais um VibralBag Brasil, né? Hoje no episódio 3, com o Wesley, falando sobre os recursos do VinFree, certo? Então, um pouquinho mais sobre o VibralBag Brasil, tá? Recentemente nós conseguimos personalizar a nossa URL, então agora basta acessar o youtube.com/VibralBag Brasil, né, e lá vai ter todos os nossos vídeos, inclusive este. Em breve a gente já consegue colocar lá. Também pelo YouTube, né? Pelo YouTube, não, pelo Twitter, desculpa. Twitter.com/VibralBag Brasil. Então a gente sempre posta lá quando vai sair alguma conversa nova, quando que a gente publica um vídeo, já está lá também. E você pode usar a hashtag VibralBag e VibralBag Brasil. Ok? Então eu vou passar a palavra para o Wesley e já vamos dar início à nossa conversa. Fala aí, Wesley. Opa, pessoal, boa noite. Como o Ricardo falou, né, vamos falar hoje sobre o VinFree. Eu tenho uma experiência assim de trabalho com o Vim há mais ou menos 5 anos, desde a versão 5. Então eu já cheguei a pegar ele um pouco menos maduro do que ele é hoje. Então dá para eu falar um pouquinho da minha experiência, até com a versão free, e mostrar algumas funções, né, as principais funções que tem essa versão free. Então vamos lá. Qual que é a ideia, né? Eu vou dar um overview de algumas funções do Vim, como ele funciona basicamente, e explicar um uso de caso do Vim Free. E vou mostrar na demo mesmo, né? Que o meu foco é a demo dele funcionando, a gente fazendo algumas coisas ao vivo aqui. E fica até mais fácil de entender. Então vamos lá. Para quem não conhece o Vim, né, hoje ele é uma das ferramentas mais populares, né, de backup e alta disponibilidade para ambiente virtualizado. Ele funciona para o SXI e Hyper-V. Ele não vai funcionar em KVM, etc. O foco da Vim é SX e Hyper-V. Hyper-V é até recente, assim, tem cerca de uns 2 a 3 anos, mais ou menos, né? Antes ele era focado em SX, VMware, porque a empresa surgiu, né, com parceria com a VMware e tudo mais, fazendo backup e alta disponibilidade. Ele possui uma versão free com alguns recursos limitados, né? Mas ela tem recursos limitados, mas não tem limitação de quantidade de host e é free para sempre, né? Não tem nenhuma coisa de é só por 6 meses ou por 3 meses, ele vai ser free para sempre. Você pode continuar usando e atualizando a versão conforme forem saindo novas versões do Vim. Aqui. Então, assim, ó, as duas principais funcionalidades do VinFree é o Quick Migration e o VinZip, né? O Quick Migration, a ideia dele é o quê? É você fazer uma migração de uma VM entre dois hosts com o mínimo de downtime possível. Imaginando que você está usando o VinFree, a Vim já pensa que assim, se você está usando o Free, você provavelmente talvez não tenha vCenter, a licença do SX vai ser a mínima possível. Até esse é um ponto importante, né? O seu SX, no caso da VMware, né, tem que estar licenciado, nem que seja com a versão Essentials, né? O Vim ele não consegue, ele não funciona com a versão free do SX, porque as APIs não são expostas, né? As APIs da VMware não é exposta, então ele não consegue trabalhar com as APIs, que é o coração de como o Vim funciona, né? Ele vai lá e acessa as APIs da VMware e manda tirar os snapshots e fazer tudo. Se você tiver com a versão free do SX, não vai funcionar de forma nenhuma, tá? Não importa se você tem a versão free do Vim ou a versão Enterprise Plus do Vim. Se você tiver com a versão free, não vai funcionar. Então a ideia é assim, você tem dois hosts standalone e você precisa migrar uma VM de um host para outro, com o mínimo de downtime. Se você não tem vCenter, você não tem vMotion, não tem nada, né? Então a ideia dele é você conseguir fazer isso com o mínimo de downtime possível. Então, assim, eu falo que ele é muito bom para você fazer uma migração em um ambiente standalone, um ambiente mais limitado, que você não tenha isso. O VinZip é o backup das VMs, né? Ele vai pegar a sua VM e vai transformar em um arquivo que o Vim lê, que é o arquivo VBK, VBI.
on the fly, né, que ele chama, né, que é assim, a máquina pode estar ligada, desligada, para ele é independente, porque ele vai trabalhar com os snapshots da VM. E a partir desse backup você consegue fazer restore granular de arquivo, tanto no Linux como no Windows. Um exemplo, eu vou mostrar as outras opções que você pode fazer de restore, mas o mais usado, né, que as pessoas mais gostam, é o restore granular, né, você pode pegar um arquivo de uma pasta do Windows lá e voltar a partir desse backup. Ele é o WinZip, né, na versão free, ele é limitado ao ponto assim, você vai sempre criar backups full. Você não vai conseguir criar um backup full, depois um diferencial, você não consegue fazer isso. Ele vai sempre criar o arquivo full. E você não consegue fazer schedule pela ferramenta desse backup, né? A ferramenta, a opção de schedule e opções mais avançadas está na versão paga do Vim. Só que o WinZip, né, o Vim como um todo, ele tem suporte por PowerShell. Então você consegue fazer um script e falar para rodar na hora X, né, usando PowerShell e outras formas, e aí você consegue ter um backup schedulado. O único problema é que vai ser um backup full sempre, né? Se você for fazer todo dia, vai ser um backup full todo dia. Mas ainda assim você consegue, se houver necessidade de agendamento, você vai conseguir fazer. Então, aqui eu quero só dar uma passada em como funciona, né, o Quick Migration ou WinZip. Essa é uma imagem de arquitetura do Quick Migration. Na verdade, ele é a arquitetura de como a Vim faz a replicação de VMs no ambiente VMware, né, no ambiente DSX. Então, qual que é a ideia? A gente tem esse backup server, que o backup server é onde o Vim efetivamente está instalado, tá? Ele vai conectar no seu source host, vai tirar um snapshot dessa máquina, esse snapshot vai trafegar para o target host. Quando o snapshot trafega para o target host, ele cria a VM e aplica todas essas informações do snapshot nessa VM que ele acabou de criar. Então, é por isso que a gente fala que o Vim é totalmente dependente do snapshot. Ele usa o snapshot para fazer todas as funções que ele faz. A gente tem o backup proxy, que no caso do meu exemplo, e no caso de um Vim Free, vai ser o mesmo servidor do backup server, mas você pode ter um backup proxy separado, que seria uma máquina para fazer o proxy assim, de proximidade de host, né? Se você está fazendo do site A para o site B, você pode ter um proxy no site B, porque isso vai melhorar a performance do andamento dos dados pela rede. O WinZip, ele funciona da mesma forma, ele vai tirar um snapshot do source host, né, no caso da VM que você selecionar, e vai gravar no repositório. Esse repositório pode ser um outro host, esse repositório pode ser uma pasta num share, pode ser um storage, etc. Tá? Então, assim, ele vai tirar o snapshot, a partir do snapshot ele vai criar um arquivo VBK, esse arquivo VBK ele é comprimido, né? Então ele vai ser menor que a sua VM, no caso, comprimido, e você, quando precisar fazer um restore, o Vim vai ler esse arquivo que foi gerado, arquivo VBK. Então aqui, só, basicamente, a URL para você baixar a versão free é essa. O vídeo vai estar depois no YouTube, então não precisa se preocupar com nada, depois dá para você pegar direto no YouTube se for necessário. Você faz um cadastro rápido lá, é importante ressaltar que assim, precisa ter o e-mail que você vai fazer o cadastro, precisa ser um e-mail empresarial, né? Gmail, Hotmail não vai funcionar, infelizmente eles não deixam utilizar. E aí você vai baixar o instalador e já pode fazer a instalação. Os binários, ele é único, não importa se é a versão free ou a versão paga. O que vai diferenciar se é free ou não é na hora da instalação se você vai colocar licença ou não. Se você não coloca licença, automaticamente ele vai subir na versão free. Se você coloca licença, ele já vai licenciar. Próximo slide. Então, isso é bom porque se você, por acaso, gostei da ferramenta, a versão free atendeu tudo que eu precisava aqui e eu quero comprar licença. Se você comprar licença, você só aplica nessa versão free que você tem mesmo e ela automaticamente vai habilitar todas as opções da licença que você comprou, né, no caso. Eu também deixei um link que é do Help Center da Vim, né? Tudo que eu vou falar aqui, até a forma como eu vou trabalhar nas demos e todas as coisas que a gente fala, tem tudo na documentação da Vim. Ela é bem completa, bem fácil de navegar, né? É exatamente esse endereço para a versão do vSphere, mas se você clica
no logotipo da Vim ele vai mostrar as duas versões, da VMware e a versão do Hyper-V. E lá vai ter tudo. Então, assim, se você tiver dúvida e tal, é tudo separadinho, é backup, replicação, WinZip, tem copy, dá para você acompanhar, entender certinho todo passo a passo, a documentação é bem rica e fácil de entender. Então, assim, essa demo que eu vou mostrar, eu queria primeiro explicar o caso de uso, que é um caso de uso real, tá? Eu já tive que fazer exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou fazer de uma forma mais simplificada, mas a ideia é a mesma, né? Imagina que você tem uma localidade afastada, né, uma filial da sua empresa, que ela roda com SXI versão Essentials. Ou seja, se eu estou com a versão Essentials, eu não tenho vMotion, não tenho nada, e eu não tinha vCenter nessa unidade também, né? Então, assim, era um host totalmente standalone só para aquela unidade. E você foi adquirido um novo hardware. Então, esse hardware foi até a filial e eu precisava fazer essa movimentação de VM, né? Eu precisava pegar as VMs do host antigo e mover para o novo hardware com o mínimo de tempo de parada possível, né? Porque é um ambiente produtivo. E, assim, se eu tiver algum problema, eu precisava ter um plano de rollback. Certo? Se desse algum problema, eu precisava, mesmo que fosse para o hardware antigo, eu precisava deixar o ambiente funcionando. Então, imaginando isso, eu criei um ambiente aqui para a gente demonstrar. Eu vou só minimizar aqui, ó, Ricardo. Wesley. Oi, pode falar. Só vou te interromper rapidamente. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever aí, que assim que possível eu já passo para o Wesley e ele responde, ok? Pode ir. Qualquer dúvida que tiver, tipo, daquilo que ele já falou sobre a demo, qualquer coisa. Se tiver dúvida, manda aí que a gente resolve rapidinho. Beleza. Então, aqui é o meu VMware Workstation mesmo, que eu criei um lab para apresentação. Então, só dar uma passada rápida aqui, só para vocês entenderem o que é cada máquina aqui, né? Até para você poder visualizar esse ambiente. Então, tem um VOS aqui, que é só meu roteador entre redes, tá? Ele não é importante para o ambiente. Eu tenho um AD normal, eu tenho um domínio, né? O domínio chama lab.com.br. Eu tenho dois hosts, o SX01 e o SX02. E eu tenho o VMfree. Claro, no Workstation, o VMfree é uma máquina separada, né, aqui e tudo mais. Mas imagina que essa VM, ela poderia estar instalada no SX1, que é o host antigo, na filial, ou ela poderia estar instalada no SX2, que é o host novo. Isso é independente, tá? O que vai definir é na hora que a gente criar o job e falar qual que é o host de origem e de destino. Então o VMfree, o Vim, né, pode estar instalado tanto no host de origem ou num terceiro host. Também funcionaria sem problema nenhum. Claro, você vai ter latências de rede aí, né? Da forma que você trabalhar. Mas imagine que você pode colocar em qualquer um desses lugares a VM do Vim. Deixa eu abrir o SX aqui. Wesley? Oi, pode falar. O Alberico, desculpa se eu falei o nome errado, comentou que tem pouco conteúdo no VMcenter em português. Na verdade, em português tem praticamente nada, eu diria assim. Eu acompanho toda a documentação lá em inglês mesmo. É um inglês bem técnico. Então, assim, se você tiver pelo menos um inglês técnico, você consegue se virar. Mas, infelizmente, em português não tem muita coisa, não. A Vim tem hoje representatividade no Brasil, né? Tem alguns funcionários e tal. Só que essa parte da documentação, tanto não tem um site em português, né? Não tem muito o que fazer, não. Por enquanto, não tem nada, né? E isso, na verdade, não é nada da Vim, é um padrão, né? Infelizmente, inglês a gente mesmo, tá pouca coisa em português. A gente está num país que não tem muita visibilidade assim, né? Então, infelizmente, nossa língua nativa não é inglês. Então, a gente tem que se acostumar com essas coisas. Mas, assim, é o que eu disse. Deixa eu abrir até o Help Center para mostrar. É um inglês bem técnico, bem tranquilo.
Então eu nunca tive problema nenhum, assim. Claro, nem todo mundo conhece inglês da forma que eu conheço e tal, então assim, pode ter problemas. Mas é bem tranquilo. Também, assim, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar para mim depois e tal. É fácil de me encontrar no Telegram, no YouTube também, no blog, é fácil de encontrar. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, eu posso ajudar. Então vamos lá, eu tenho dois SX aqui, o SX01, que é o de origem, e o SX02, que seria meu hardware novo, né? Então eu tenho uma VM aqui, é uma VM Windows 7, que eu tentei pegar o menor tamanho possível para poder fazer ao vivo. Então, assim, além de... Essa VM, ela tá numa rede específica que eu criei, que é essa clients aqui. E no SX02, não tenho a VM, claro, mas eu tenho a rede clients aqui. E isso é bem importante, né? Porque quando você mover a VM do SX01 para o 02, você tem que ter um port group com o mesmo nome, né? Senão o port group vai se perder. Isso isso vai impedir a migração? Não, não vai. Só que a máquina vai subir sem hit, porque não existe port group de origem. Então você vai ter que ir lá manualmente setar o port group. Agora, se você tiver na origem o port group, ele já vai encontrar e já vai associar e a máquina vai subir da mesma forma que estava lá, né? Então você não vai precisar fazer nenhuma intervenção. Pensando que eu quero o mínimo de tempo de parada possível, isso é essencial para funcionar corretamente, né? Beleza. Agora eu vou abrir o Vim direto da minha máquina. Aqui a console está instalada no meu próprio notebook, né? Porque eu consigo chegar nessa rede. Então, assim, a Vim tem uma opção de você fazer a instalação somente da console. E aí, para você consegue... Não é por uma única console que você vai conseguir gerenciar todos os seus servidores de Vim, né? Você tem que abrir uma console para cada um. Só que isso já ajuda bastante no gerenciamento, né? Se você precisar. Então, aqui eu estou na versão free, né? Vocês podem ver aqui, está a versão free. Então eu tenho o WinZip, eu tenho o Restore, tenho o FileCopy, que é só cópia, né? Eu não vou abordar hoje aqui, porque não é o objetivo. E eu tenho na minha... O que eu fiz aqui, né? Eu adicionei o SX01 e 02. Adicionar o SX é só add server e colocar o nome e a credencial. No caso, eu coloquei a credencial de root, porta 443 que ele se comunica, ele vai se comunicar com o SX e vai conseguir adicionar. Lembrando de novo, se o SX for a versão free, você nem vai conseguir fazer isso, tá? Não consegue nem adicionar porque não vai conseguir acessar a API. Então, não esqueça, não vai funcionar com a versão free. Eu adicionei os dois aqui. Se eu venho aqui, eu tenho a VM01 e no SX02 eu não tenho nada. Então, para demonstrar o Quick Migration primeiro, né? Eu vou clicar com o botão direito na VM. Imagine que se eu tivesse várias VMs, eu podia selecionar todas elas, tá? Aqui eu tenho só uma, eu vou selecionar só ela. Quick Migration aqui ele diz, se eu quiser adicionar mais VMs, como eu disse, mas eu só tenho essa. Ele pergunta qual que vai ser o meu destino. Vai ser o meu SX02. Aí ele vai ler lá para ver o que tem no SX02. Ele deixa eu escolher Resource Pool, se você tiver. No caso eu não tenho, então ele está o padrão Resources. VM Folder não tem também. E o Data Store que eu quero escolher. No caso, esse SX, eu tenho dois Data Store. Eu tenho um e tenho esse dois. Ele sempre vai escolher o que tiver maior espaço disponível, tá? No caso é o 2 mesmo que eu quero. Outra coisa importante, tem esse Pick Data Store aqui. Vou add a VM aqui só para demonstrar uma peculiaridade, né? Por padrão, o Vim, sempre que ele vai fazer uma migração de VM, de replicação também, né, funciona dessa forma, ele sempre vai criar o disco como fim no destino. Isso é padrão da ferramenta, tá? Você pode mudar isso. Você pode vir aqui e falar, eu quero, se na origem é FIC, aí você coloca semis a source. Ou se não, é FIC na origem e no destino eu quero FIC. Beleza, você coloca e tal. Tranquilo, você altera aqui e pode fazer isso. Também, imagina que essa VM poderia ter vários discos, né? E eu falar, não, eu quero o disco 1 no Data Store 2, o disco 2 no Data Store 1. Então você poderia vir aqui e alterar também, de cada disco mudar. Ia mostrar todos os discos da VM e eu ia poder alterar um por um. Se você não mexer em nada, ele vai sempre selecionar o Data Store com maior espaço disponível e vai criar sempre o disco com a opção fim. Tá? Isso é importante porque, assim, geralmente as pessoas não usam, eu não gosto, né, pelo menos,
acho que o Ricardo também não, de usar disco fim. Então eu sempre venho aqui e mudo. No caso da demo, eu não vou mostrar porque isso vai fazer demorar mais. Mas eu sempre venho aqui e mudo. Vou dar um next. Oi, pode falar. Aproveitando que você está nessa tela aí, o Joaquim perguntou se é possível fazer a migração somente do Datastore e manter no mesmo host. Entendi. Mudar só o disco, né, no caso. Isso, fazer uma espécie de um storage Vmotion, né? Não, o Free não. O Free vai mover tudo, né? Ele não vai deixar eu selecionar o que eu quero. Ó. Tanto é que se eu adiciono a VM aqui... Ele até deixa eu deixar os... não, é isso mesmo. Ele deixa eu deixar os configurations files, que seria o VMX e essas coisas. Ele deixa eu escolher para qual Datastore vai. Só que qual Datastore vai no destino. Só que aí dá para eu selecionar Datastore 1 o VMX e Datastore 2 o disco, né? Daria para fazer isso. Não sei se era essa a dúvida dele, né? Se for essa, daria para fazer sim. Entendi. E tem mais uma aqui que pede mais ou menos uma comparação entre o Vim, deixa eu ver, se o Vim ganha desempenho em replicação comparando com o vSphere Replication da VM. Não sei se você chegou a trabalhar alguma coisa com o vSphere. Não, eu não cheguei a trabalhar com o vSphere Replication, mas pela experiência que eu tenho das pessoas falando, né, assim, até no nosso grupo do Telegram e outras pessoas, as pessoas dizem que, eu acho que questão de velocidade, isso depende muito da rede, tá? Então, assim, se eu estiver usando a ferramenta XYZ, não vai mudar muito. Só que, assim, de questão de estabilidade, não dá problema nos jobs, isso eu vejo quando as pessoas migram do vSphere Replication para o Vim, eles veem uma grande vantagem mesmo, né? Muda muita coisa, né? Dessa questão de estabilidade, né? Fala que o Vim é muito mais estável, né? Na minha experiência, né, nesse tempo que eu trabalho com o Vim, eu sinto que ele é muito estável, né? Eu replico no ambiente que eu trabalho cerca de 650 VMs, né? Replico todo dia e tal, faço full e faço backup, assim, não das 650, mas dos principais file servers, eu faço backup e, assim, backup de file servers que eu tô falando de 30 teras, tá? É coisa grande. E eu não tenho problema. E nesse tipo de ambiente, nesse file server especificamente, eu tenho ele ligado todo em 10 GB, né, na storage também. Então eu consigo chegar em velocidades, assim, do throughput máximo, né? Eu chego a 700 megabytes por segundo, 800 às vezes um pouquinho menor, isso depende da latência da rede e de outras coisas, mas assim, para mim, se ele tá passando de 600 megabytes, chegando a 700, numa rede 10 GB, para mim já tá muito bom, entendeu? É o que eu espero mesmo do produto. Tem mais alguma pergunta? Ou pode prosseguir? Pode prosseguir. Beleza. Então, estou escolhendo Datastore. Aqui seria aquela questão do proxy que eu falei. Se você tiver um só, você já pode dar next e beleza. Se você tem mais de um, aí você pode escolher, né, qual que é a origem, qual que vai ser o destino, proxy. Por padrão, o Vim ele vai selecionar automaticamente. Aqui eu só tenho um, ele vai selecionar ele mesmo. Mas se eu tivesse mais de um e falar para ele selecionar automaticamente, ele ia pegar o que está imaginando que fosse de redes diferentes, né? Imagina que você está transferindo a máquina de um site para outro e você tem um proxy lá, ele vai ver que aquele proxy está mais próximo do host de destino, então ele vai escolher ele e tudo mais. E aqui ele tem essa opção que é assim, se você tiver um vCenter e tal, com o vMotion funcionando, eu podia falar pro Vim, ó, eu tenho vMotion, mas eu quero que você use o Quick Migration. Aqui eu não tenho mesmo, não vai fazer diferença. Eu vou deixar marcado, mas vou desmarcar. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você não quer que ele use o vMotion, você escolhe isso aqui. Porque se tiver vMotion disponível, você não selecionar essa opção, ele vai usar o vMotion para fazer a migração. Next. E aqui ele tem essa última opção antes de você dar um finalizar e começar o job, que ele fala, você quer deletar, depois que eu fizer a migração, você quer deletar a origem, né, a VM que tá lá? Eu não quero, porque lembra, eu queria assim, ó, deu problema, eu quero ter um plano de rollback. Meu rollback é a minha máquina lá, por exemplo. Então eu não quero que ele deleta ela, eu quero que mesmo se
se funcionar a migração, que ele deixa ela lá, quando começar a movimentação da VM, vocês vão entender como ele vai fazer isso. Opção um pouco perigosa, né? Também. Perigosa, porque vocês viram que ela vem marcada já, né? Então, assim, se você quer viver tranquilo, desmarca aquela opção. Aqui que ele vai começar a fazer? Ele vai conectar no host e ele vai tirar um snapshot da VM. E baseado nesse snapshot, ele vai criar a VM no destino e vai começar a aplicar esse snapshot. Depois que ele aplicar, enquanto isso, a VM está funcionando, tá? Eu esqueci de colocar um ping aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar a VM aqui. Esqueci qual que é o IP dessa VM aqui. Beleza. Wesley, Oi? enquanto que você deixa o ping aí, tem mais uma pergunta. Pode falar. Com relação à replicação no Vim Free, está disponível? Não, ele só tem essas duas opções, o Quick Migration e o VZip, né, que seria o backup. O Replication já é a partir da versão da menor licença possível, mas é só licenciado, né? O Quick Migration seria uma replicação de pobre, entendeu? Porque você só replica, você move a VM, na verdade, né, de um host para o outro, então ele não vai servir como uma replicação. Mas, assim, o que o Quick Migration está fazendo é efetivamente o que a replicação do Vim faz. Mas ele não está disponível na versão free, tá? Só na partir da primeira versão paga. Ok, e tem mais uma aqui. Se pode migrar essa máquina virtual do Hyper-V para o VMware e do VMware para o Hyper-V? Não, o Vim não faz isso, tá, gente? O Vim ele não é agnóstico. Ele sempre vai migrar assim, de Hyper-V para Hyper-V, VMware para VMware. Se você está procurando uma ferramenta que faça isso, eu indico a ferramenta da Zerto, né? A Zerto é agnóstico, né? Você consegue pegar de VMware para Hyper-V, de VMware para AWS, de VMware para Azure, e o inverso, ele faz tudo, tá? Essa lambança aí se você precisar disso, né? Mas no caso do Vim, ele não é agnóstico, não sei se um dia vai entrar, né? Nunca ouvi falar nada sobre isso. Mas hoje, por enquanto, ele só faz de um para um, tá? Não de um para N ou de N para um. Perfeito, valeu. Enquanto eu tô logando lá para ver o IP, que eu não lembro, ele já começou, ó. Ele conectou, criou o snapshot e tá copiando esse arquivo, né, do snapshot, tá? Para ir aplicando lá. Se eu venho aqui no SX, deixa eu fechar aqui enquanto ele loga. Na parte de Recent Tasks, dá pra gente ver que ele criou o snapshot aqui, ó. Ele criou o snapshot e aqui você vai ver que ele tem, no 2 ele já tem uma VM com um ID louco aqui que o Vim mandou criar. Que assim, a VM ainda não está pronta, né? Então ele está só transferindo os dados. Então por enquanto a VM está com esse nome, mas depois o Vim vai fazer toda a preparação dela. Enquanto isso, deixa eu ver se consigo pegar o IP. Finalmente logou aqui. Eu acho que o pessoal reparou aí, é um BedLab, né? Então não dá para eu esperar uma performance muito boa, apesar de tá tudo no meu notebook, tá? É 2,51, isso que eu não lembrava. Beleza. Por que eu queria deixar esse ping rolando aqui, né? Deixa eu achar o Vim aqui, o job. Beleza. Eu queria deixar esse ping rolando porque assim, ó, depois que ele terminar essa cópia da VM, imagina que você está migrando uma VM, sei lá, 1 tera, tá? Numa rede 10 GB. Digamos que seja um lugar rápido, porque uma VM de 1 tera, você não ia fazer isso aqui, ia ficar muito tempo parado. Mas assim, aí você fala, beleza, vai levar 1 hora para migrar, para ele mover esse primeiro snapshot que eu tirei. Nesse meio tempo, como a máquina tá ligada, é um banco de dados. Beleza, tá rolando coisa lá acontecendo nesse meio tempo, né? Tá transferindo o arquivo, mas tá rolando coisa. Então o que o Vim vai fazer? Quando ele terminar de transferir, ele vai dar um pause, um suspend na VM de origem. Nessa hora eu vou perder ping. Esse é o mínimo de downtime que eu disse, né? Ele vai dar um suspend. Pra quê? Ele vai pegar tudo que foi alterado daquela hora do snapshot até essa hora do suspend, para pegar tudo isso e aplicar na máquina de destino.
Para quando ela subir exatamente no ponto que você deu suspende, para você não perder nenhum dado, né? Porque esse tempo aqui de transferência de arquivo, aqui vai levar 10 minutos, tá, pessoal? Que eu já medi mais ou menos. Mas poderia levar 1 hora, 2 horas e ter tido muita alteração. Então você precisa que essas alterações sejam aplicadas nessa VM, senão você não está fazendo uma migração, né? Você está fazendo uma cópia lá e vai estar com um espelho da máquina de 2 horas atrás. E não é esse o objetivo. Então quando ele der esse suspende, aí sim eu vou perder ping, e aí depois que ele fazer ele aplicar essa diferença, né, que teve nesse meio tempo, ele vai tirar ele vai deixar a máquina de origem suspende e vai ligar a máquina de destino. E a máquina de destino vai estar exatamente no mesmo ponto que estava a máquina de origem. E a máquina de origem vai ficar lá no suspende porque eu pedi para ela não ser deletada. Se você pedir para ela ser deletada, a máquina de suspende lá vai pro saco. Já era, vai ser deletada, você não vai ter mais nada. Então, pode falar. Nós temos mais 2 perguntas. Não sei se você quer esperar para esse processo, quer responder depois. Não, fica mais fácil responder agora porque vai demorar mais uns 4 minutos mais ou menos para terminar aqui. Ah, beleza. Então, a pergunta do Joaquim aqui, se na versão free estão disponíveis os Explorers. Tá, na versão free está disponível os Explorers. Quer ver? Deixa eu acessar a VM aqui. Ele faz isso. Então, pra gente ver, eu tenho quase certeza que está disponível aqui. Então, vamos confirmar. Os Explorers, né, para quem entender, a Vim tem alguns Explorers assim, o Explorer do SharePoint, o Explorer do Exchange, o Explorer do SQL. Então, baseado num backup que você tirou, vamos supor que o backup da VM era do SQL. Baseado nesse backup, você pode abrir ele e conseguir, quero restaurar uma tabela, quero restaurar alguma coisa lá dentro. No Exchange, mesma coisa, quero restaurar uma caixa postal, quero restaurar quero restaurar um e-mail dentro de uma caixa postal, ele vai deixar também, entendeu? Então, os Explorers são exatamente esses aqui, ó. Ele tem o do AD, do Exchange, do SharePoint e do SQL, tá? E do SQL. Eu vou abrir um só para vocês verem, mas eu não tenho nenhum arquivo para demonstrar, mas talvez depois a gente pode fazer alguma coisa para demonstrar isso depois, no futuro, né, numa nova apresentação. Enquanto abre aí, eu vou te fazer na outra pergunta. Se é possível utilizar o WinZip com PowerShell. Tá, então, como eu falei no começo, eu não vou saber os comandos agora e não vai dar para explorar muito isso, mas sim, o WinZip suporta PowerShell, tá? Na documentação da VMware, do Help Center, você vai ter a parte lá do PowerShell e você vai conseguir ver como é que eu starto um WinZip pro PowerShell. Aí tem uns exemplos de comandos, e você pode criar um script esquedulado via task, via outras formas, para criar sempre os backups. Ó, esse aqui é só um exemplo, né? Só mostrar aqui o do AD pra gente finalizar aquela pergunta. Se eu tivesse um backup de uma máquina que fosse o AD, eu ia adicionar a database, ia abrir ela e ele ia mostrar para mim a minha floresta e eu conseguir restaurar uma U, um usuário. Então, assim, os outros Explorers funcionam da mesma forma. Pode falar, Ricardo. Tem mais uma aqui. Se a versão gratuita do Vim permite restaurar o backup, verificá-lo e ter acesso aos dados em paralelo com o ambiente de produção, sem afetá-lo. Então, assim, você só vai conseguir isso se você tirar um backup primeiro. Então, assim, se você tirar um backup, o backup já é um arquivo que está apartado do seu ambiente de produção, né? Sua máquina vai estar lá de produção, você tira um backup de ontem à noite, aí você consegue abrir ele e verificar, tá? Isso você não consegue fazer no free, mas isso você também não consegue fazer nem na paga, tá? A paga você conseguiria fazer isso se você fazer uma réplica da máquina, e na réplica da máquina você consegue abrir o backup através de uma réplica. Aí como você fez uma réplica, você consegue ver isso. O Vim nunca vai abrir a máquina de origem para te mostrar lá o que tem naquele momento lá, entendeu? Então você vai conseguir dessa forma, e somente na versão paga. Perfeito, obrigado. Então, ó, tá quase terminando, porque ele está em 10 GB e a máquina tem 15. Tem mais uns 20 minutos ainda, né? Né, Ricardo? É 10h37, isso mesmo, né? Exato, 10h37.
Tem mais uma aqui, Wesley, aproveitando. Pode falar. Se pode usar o Instant VM Recovery na versão free. Não, ele não vai ter também essa opção, ele vai ter, como eu disse, né? Ele é meio pouco. Assim, ele é limitado, mas por ser free, assim, você já tem alguma coisa, né? Você vai ter só o WinZip e o Quick Migration, tá? Eu vou até mostrar o WinZip, talvez tenha alguma opção a mais que tire alguma dúvida. Rapidamente, assim que terminar, rapidamente eu vou mostrar o WinZip. Eu não vou conseguir fazer o backup eu já fiz antes, tá, pessoal? Mas é só para demonstrar as opções que eu teria e abrir um backup só para vocês verem que eu poderia fazer restore de um arquivo específico lá tudo mais. Rapidamente, então essa parte não vai demorar muito. Wesley, se não me engano, tem um arquivo da própria Vim que fala sobre as diferenças da versão paga para a versão free, né? Tem mesmo. A gente poderia deixar naquela própria descrição do vídeo depois, daí o pessoal consegue fazer o acesso, né? O pessoal está até comentando aqui que mesmo free é melhor que o Bacula. Eu espero que o pessoal que defende o Bacula lá no Telegram não esteja ouvindo isso, né? Mas o Bacula não dá nem pra considerar, né, pessoal? Não dá nem pra considerar, né? Beleza. Bancada até, né? Compara com alguma coisa que faz parecido. Tem mais uma aqui. Para usar o PowerShell, como você falou, para execução de job, eu posso fazer jobs simultâneos? Poderia, porque ele vai deixar você abrir, né, vários PowerShells assim, cada um escolher uma VM que você quer e mandar fazer o backup, né? Isso ele vai deixar, é só a forma como você vai montar seu script, tá? Mas o Vim, por ser free ou pago, ele não vai te impedir de fazer isso, daria pra você fazer simultâneo sim. Só pensa assim, só pensa no throughput que você vai precisar, entendeu? Assim, eu tenho 10 máquinas lá, 10 bancos de dados, tudo no mesmo host lá, eu vou fazer backup tudo ao mesmo tempo, entendeu? Cuidado que pode dar ruim, entendeu? Mas daria. Entendi. E tem mais uma aqui, se é possível utilizar o PowerShell para fazer o agendamento de job. É essa forma que eu tô falando, né? Assim, a única forma de você usar na versão free. Na versão paga você também pode fazer, agendar bem, usar o PowerShell para fazer tudo no Vim. Mas assim, na versão free, o módulo do PowerShell está lá disponível para você, que é igual no pago, só que você só pode fazer ou WinZip ou Quick Migration, porque é a versão free. Então, assim, os dois você pode fazer PowerShell e aí você pode agendar os dois normalmente. A forma que eu tô falando de agendar pelo PowerShell, gente, é assim: você cria um script PS1 lá, bonitinho, com seus comandos, com o comando em PowerShell, e você schedula via Task Schedule e tal, esse negócio bem. Um pouco arcaico, né? Mas é a forma que seria disponível. Pelo PowerShell você não vai conseguir agendar, entendeu? Assim, você vai falar, roda às 10 da noite. E o Vim vai entender isso, vai rodar, tá? Falando que você cria um script, faz o backup para você, pelo WinZip, e schedula ele no Windows e tal, como uma task scheduler normal. Senão fica com a impressão, às vezes, que você... pelo PowerShell eu consigo schedular. Não, pelo PowerShell você cria o script, você schedula pelo que você tiver disponível. No meu caso, que eu já usei, foi o task scheduler, mas se tiver alguma outra coisa, você pode usar. Mais uma aqui. Um único job para várias VMs aumentaria o potencial de deduplicação? Não, assim, quando você fazer um job para várias VMs, até no Vim pago, né, na versão paga, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para... Tem uma opção, né, agora eu estou tentando lembrar de cabeça, mas que, antes de responder, é só mostrar que agora ele está dando suspend na VM, tá vendo? Ele terminou de fazer a cópia, ele deu suspend na VM. Se eu vim aqui no... a VM acabou de linkar e suspende. A outra tá do mesmo jeito, né? E ele vai comer... ele tá copiando snapshot files. Então ele tá pegando tudo que foi alterado nesse meio tempo. Quando ele terminar de fazer isso, ele aplica na VM de destino e liga ela. Quando voltar os ping aqui, a gente vai ver que voltou. Então, respondendo, na versão paga, ele vai ter uma opção
que você pode falar, você coloca várias VMs. Você pode falar para ele, faz uma de cada vez, quando você terminar uma vai para a próxima, ou faz várias threads, beleza? Quanto mais threads você tiver, mais CPU você precisa. Não esquece isso, CPU e memória, tá? O Vim, assim, é comedor de memória. Então, porque tem SQL por trás e tudo mais, né? Quando ele está fazendo essas coisas. E quanto mais threads, quanto mais jobs ao mesmo tempo, mais CPU ele vai usar também. Então, assim, ele não vai fazer todas de uma vez. E a deduplicação não tem nada a ver com esse processo. A deduplicação ele só vai pegar um arquivo aqui e vai deduplicar. Não espere que esse arquivo vai ser, ele sei lá, 1 tera vai virar 1 giga. Não vai, tá? A deduplicação do Vim não é tudo isso, não. Vou dar um exemplo. Tem um servidor de file server, tem 30 teras, ele tem 20 teras ocupados. Quando eu passo o Vim e deduplico, fica uns 17, 18. Economizei 2 teras, é coisa pra caramba. Mas assim, entendeu? Ele deduplicou aí uns 15%, 20% mais ou menos, no máximo, tá? Ele tem umas opções que dá para você aumentar esse nível de deduplicação. Ele fala, eu vou tentar fazer uma deduplicação extrema, mas assim, ele vai ganhar, tipo, sei lá, 10% a mais na deduplicação, só que ele fala, para eu deduplicar tudo isso eu preciso de usar muito mais CPU. Então assim, você vai onerar a máquina do Vim. Então você tem que tomar cuidado com essas opções. Eu geralmente não gosto de mexer na deduplicação, eu deixo da forma padrão, mas assim, já usei, não tem problema, só que eu achei que a quantidade de recursos que ele utilizou e o tempo a mais que ele demorou não valeu a pena, entendeu? Então eu preferi deixar no padrão. Olha, ele está em 59% copiando os arquivos. Como eu não fiz nenhuma alteração na VM aqui nesse meio tempo, então tem pouca coisa aqui que foi alterada. Então ele vai fazer rápido, né? Rápido na medida possível aqui do meu notebook. Ó, ele acabou de terminar. Já fez mais alguma coisa, ó. Ele tá dando um rename no Source VM e no Target. Deixa eu mostrar isso para vocês que é interessante. Se eu venho aqui no Target agora, ó, ele colocou uma underline migrated, para eu saber que essa foi a VM migrada, tá? A gente sabe que ela tá no host 1, mas enfim, ele coloca um migrated para você saber. E vai ficar nesse status aqui, suspende, tá? E aqui ele já renomeou a máquina para o nome original dela, né? Sem nenhum underline, sem nada. E agora daqui a pouco ele está removendo o snapshot da VM, tá, de destino, né? Para não deixar nenhum snapshot lá. E assim que ele terminar, ele já sobe a máquina e a máquina vai voltar no status que estava e vai concluir o job, tá? Tanto é que nesse momento eu não tenho mais throughput de rede, né? Aqui na parte de throughput já dá para ver que throughput de rede já parou, porque agora não tá usando mais rede, está só fazendo o processo mesmo normal. Então, ó, levei bem mais do que eu imaginei. Que ele fez a 21 megas por segundo. E tá vendo, ó, 32 GB fez que eu consegui 21 megas por segundo. Numa rede giga, eu já fiz testes, né, e tal, sei lá, você consegue 70 megas por segundo, mais ou menos. Aí isso é muito rápido, muito mais rápido. Na rede 10 GB é o que eu falei, né, eu já consegui 700, 800, tudo vai depender de como sua rede está estruturada, tá? Tem mais uma pergunta aqui, Wesley. Pode falar. Se você recomenda que a máquina que está executando o Vim por consumir banda durante o processo de backup possua um host dedicado? Não precisa, tá, gente? Assim, eu já trabalhei dos dois jeitos. Com um host num host dedicado e num host que está compartilhando com outras VMs. Você não vai sentir muita diferença. O que vai diferenciar assim, vou fazer no meio do dia. No meio do dia vai ter outras máquinas usando throughput e tal, então você não vai conseguir um throughput alto. Você pode até impactar as outras, né, VMs e tal. Enfim, aí você não vai conseguir um throughput muito alto. Mas o fato dela estar no host sem VM com VMs rodando não diferencia muito, tá? Eu tinha aberto aqui para mostrar, né, as diferenças aqui, né? Tem um PDF mesmo da Vim que mostra as diferenças entre o free e o pago, né? Eu até mandei para você pelo Telegram, que tem um que é em português. Até. Português, né? Tem isso em português. Ele acaba facilitando.
Depois a gente deixa disponível para todo mundo aí. Moveu, copiando o estado da VM. Aqui é a parte que ele está copiando a memória em si, né? Porque ele tirou, como ele tirou, a máquina vai voltar ligada exatamente no ponto que está, ele tirou aquele snapshot com a memória, então ele está copiando o estado da VM mesmo. Já. Mas de novo, isso aqui já não usa mais rede, tá? Porque os dados já estão todos lá, ele só está copiando e aplicando lá. Ó, ele terminou, ele vai ligar a VM. Ela vai ligar nesse instante, vai dar pra gente ver aqui. Ó, já ligou, já ligou. Vai finalizar o job já. Aqui, beleza, ele vai demorar um pouquinho para finalizar aqui, né? Ele está em 99%. A VM já deve estar voltando em breve, se Deus quiser, né? Bradley, tem mais uma pergunta aqui, do Joaquim. Pode falar? 22:48 agora. A versão free do Vim, dá para abrir chamado ou o suporte é só no grupo do Telegram? Boa pergunta, viu? Que eu saiba, acho que não dá mais chamado não. O cara vai ter que ir pro grupo do Telegram mesmo do Vim pra perguntar lá pros universitários, viu? E o padrão acaba sendo mantido, né? É assim, nosso SLA na verdade é melhor do que o da Vim, viu? Suporte da Vim. O ST02, a máquina já ligou aqui, ó, tá exatamente aquela parte onde eu deixei, que eu tinha pegado o IP que eu não sabia, né? Ela já tá no ST02. Deixa eu ver se meu ping voltou. Ah, o ping voltou já. Aqui, ó, já voltou o ping, beleza, a máquina voltou exatamente do ponto que a gente deixou. O job deve ter finalizado já. Ó, 100%, beleza, terminou. E assim, o Quick Migration é isso, tá, pessoal? Vai migrar a VM vai voltar pro mesmo ponto. Eu vou fazer rapidamente aqui, porque a gente tá com o tempo meio estourando. Como eu já tenho o backup, já dá pra eu mostrar rapidinho o restore do WinZip, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Tem mais uma pergunta aqui, quando você achar que eu posso... Se por algum motivo a máquina virtual que o Vim está instalado apresenta problema, os backups já realizados podem ser reutilizados em uma nova instalação do Vim? Pode, sem problema nenhum, tá, pessoal? Isso aí, assim, perdi o Vim. Beleza, você tem os arquivos backup, você pode pegar esses arquivos e abrir com outra outra instalação do Vim sem problema nenhum, tá? Isso aí não vai depender nada. Sempre é bom instalar a mesma versão, né? Você está com a 9.5, instala a 9.5, entendeu? Não vai tentar abrir um backup da 9.5 com a versão 6, que aí eu acho que vai funcionar. Mas assim, se abrindo com a mesma versão vai funcionar assim, sem problema. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Então é garantido que funciona. Aqui eu cliquei só em Restore, só para mostrar. Ele vai falar para mim, pega o arquivo de backup. Vim no browse. Isso aqui ele está procurando na própria VM, né? Ele está procurando na própria VM do Vim para achar os arquivos de backup. Eu tenho aqui, né, um arquivo VBK daquela VM01 que eu gerei com o VinZip, tá? Com o VinZip. Vou clicar e vou pedir para ele vai ver que opções que eu tenho. Esperar ele ler aqui. Ele vai ler o arquivo, aí vai estar disponível pra gente. Beleza, ele achou aqui a VM, que eu fiz o backup há 5 dias atrás, 22/11. Eu clico em Restore, aí ele me dá as opções aqui, tá? Eu posso restaurar para Azure, né? Que eu consigo, não sei direito como é que é a forma que ele faz isso, porque eu nunca usei. Ele pode restaurar a VM inteira, incluindo registro e tal. Ele restaura a VM para um novo host. Eu posso pegar os arquivos, o VMDisk, e posso pegar também o VM Files, né, VMX, VMDK. Mas o que eu me interessa aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o Guest Files, né, o Windows. Vou clicar aqui. Ele vai importar o backup e vai abrir para mim. Aí eu vou poder selecionar os arquivos que tem lá e restaurar para quero restaurar para dentro do notebook, vou mostrar, por exemplo, entendeu? Um arquivo que está dentro da minha VM lá. Como é um arquivo de backup, não importa se a VM de origem está ligada, está desligada, isso não importa. Então ele viu que eu criei o backup há 5 dias atrás, é um backup do tipo full, do WinZip na versão free, é só full mesmo. Então, next.
Wesley? Opa! Mais uma pergunta aqui, se você sabe quando sai a integração para o AWS. Eu não sei assim se vai ter uma integração. Se tiver, eu não sei como vai ser essa integração total assim com a AWS, tá? Não tem, eu não sei se tem alguma coisa no roadmap deles. O que eu posso falar é que assim, ó, o que eu sei, né? O update case deve sair do 9.5 deve sair nos próximos meses, né? Eu acho que antes do final do ano deve sair ainda o update case da versão 9.5, que vai vir com algumas funcionalidades novas, mas não é nada assim, nossa senhora, que vai mudar a vida. O que está programado é para o ano que vem, no primeiro semestre, né? Porque eles não disseram uma data específica, nem um mês específico. Vai vir a versão 10. Na versão 10 eles deram uma reformulada, né? Eu não vi nenhuma demo, mas eu já vi algumas apresentações. Ele tem algumas coisas. E assim, o que eu cito de mais revolucionário assim, para o Vim, na versão 10, é que vai ter uma forma de replicação que é o CDP, que é Continuous Data Protection, acho que é isso. Que ele não vai usar snapshot para fazer a replicação, né? Ele vai usar as alterações do bloco no VMDK lá para fazer a replicação. Então, qualquer problema que você poderia ter por causa do snapshot, usando essa forma, não vai ter mais. Mas eles não explicaram, não explicaram se vai ser só na versão Enterprise Plus, ou se vai ser no Free vai ter. Então, assim, ainda não dá para falar muita coisa, porque eu não sei se isso vai ser tão acessível assim. Então, ele abriu o backup aqui para mim. Eu vou pegar um arquivo qualquer aqui na pasta Windows, aqui, que dê pra gente... Arquivo de tempo aqui, ó. Aqui eu estou navegando dentro daquela VM Windows 7, tá, pessoal? Só para deixar claro. Vou pegar, sei lá, esse DirectX Log. Aí ele tem algumas opções. Eu posso dar um restore direto para a VM, se eu quisesse. Posso dar um copy to, um explorer. Eu quero dar um copy to porque ele vai me deixar a opção lá, escolher uma pasta dentro do meu computador aqui, que dá para eu jogar o arquivo. Beleza, restaurar o arquivo lá. Ó, tá aqui, directx.log. Então, assim, a forma de você restaurar arquivos de um file server que você fez backup é dessa forma. É bem rápido, muito melhor que se você estivesse usando um backup em fita. Agora, pode falar. Manda. Nós temos mais uma pergunta aqui. Várias perguntas e pouco tempo para todas, né? Mas vamos lá. Ele quer saber se os jobs que ele tem em produção, quando termina a licença, todas essas VMs passam somente a ter backup full? Boa pergunta, viu? Muita boa pergunta, não faço a mínima ideia, viu, pessoal? Porque eu nunca tive esse problema. Na verdade, se eu bem me lembro, assim, eu posso estar errado, porque eu não sei muito de licenciamento. Mas, assim, quando você compra a licença padrão do Vim mesmo, ela é perpétua, tá, pessoal? O que você renova é o suporte, entendeu? Então, assim, com o suporte você vai poder ter acesso a upgrade e tal. Então, tá na versão 9.5, mas não resolveu o suporte, tá na versão 15. Beleza, 9.5 tá funcionando aqui, tá fazendo. Beleza, cara. Então, assim, foi vencer o seu suporte, mas a licença, eu tenho quase certeza que a licença é perpétua, tá? Depois eu tento confirmar isso. Então, assim, você não vai cair nesse problema que ele citou, né? Venceu minha licença e agora, entendeu? Porque não vai parar de funcionar o programa. Pelo que falaram aqui, a licença é só para suporte, né? O Joaquim estava comentando. É o que eu imaginei. Voltando no slide, só tem um último slide para mostrar aqui, que é algumas dicas pessoais minhas aqui. Vamos ver se vai entrar. Entrou, né? Aí. Deixa eu só voltar lá. Não. Aí, dicas. Beleza. Vamos lá. Primeiro, como eu disse, o processo utiliza snapshot. Então, toma cuidado com VM grande, né? Assim, tem uma VM de 2 TB de banco de dados. Tem problema de tirar snapshot? Não tem problema. Só que se essa VM tiver nesse tempo que você está fazendo a migração, você tirou o snapshot, você tinha 50 GB de espaço livre lá no Data Store. Aí fez alguma coisa no banco de dados, fizeram um restore no banco de dados lá, consumiu 50 GB, vai acabar o espaço, vai dar problema no processo. Então, assim, sempre lembrar, snapshot, toma cuidado, porque tem algumas coisas que você tem que saber antes de sair metendo snapshot de qualquer VM. O segundo é assim, efetuar o processo num período que você tiver o menor gravação de dados possível. Exatamente o que não aconteceu nesse primeiro caso que eu disse. E, assim,
Lembra que a máquina, assim, você vai tirar o snapshot e vai fazer e vai replicar. Depois ela vai suspender e você vai ter que transferir os dados desse meio tempo. Se você teve muita alteração de dado, vai demorar mais. Então, assim, é mais tempo de downtime da VM. Então, tenta pegar um período com menor gravação. Tem uma boa conectividade entre os dois hosts, né? Assim, a gente tá falando de giga aqui no mínimo, tá, pessoal? Não mete 100 mega que o negócio não vai funcionar. Funciona, né? Eu já vi funcionar. Só que vai ser daquele jeito. E, como eu disse milhares de vezes, e vou falar mais uma vez, não funciona com a versão free do SX, tá, pessoal? Não vai funcionar com a versão free do SX, não esquece isso, pelo amor de Deus. E com isso a gente encerra, né? Obrigado aí pela presença, pelas perguntas, que foram muitas. E siga a gente no Twitter, no canal, né? Essa apresentação vai estar disponível lá no canal dentro de alguns dias. Eu acredito que amanhã ou depois de amanhã já está disponível lá para todo mundo assistir e reassistir. Se tiver alguma dúvida, tentem entrar em contato comigo. Tinha minhas redes sociais lá no começo, no primeiro slide. Que tem aqui, esse é meu Twitter, @wesmrt. Me chama lá no Twitter e aí a gente consegue conversar por e-mail, explicar mais coisas e tal, fica mais fácil pra gente se comunicar, tá? E também, assim, siga todas as nossas redes sociais para ajudar a gente a crescer. É isso aí, cara. É isso aí, pessoal. Valeu pela participação de todos. Teve bastante pergunta aí. Espero que a gente tenha conseguido responder todas elas. Se ficou alguma coisa pendente, lembrar de algo depois, no grupo do Telegram você consegue fazer trocentas perguntas e tem muita gente para ajudar lá. Certo? Então, beleza, pessoal. Muito obrigado aí. E até a próxima. Grande abraço. Até abraço, pessoal.